tirar uma vida inocente. Você que usa o termo bebê para fazer um pânico moral nas pessoas. É porque é um bebê. Corte rápido. Não tem diferença. Um bebê, um dia antes de nascer e um dia depois, não existe diferença. E um dia antes você chama de feto e um dia depois você chama de bebê. Corte rápido. E um dia antes você defende matar, um dia depois você não defende. Corte rápido. É, pessoal, hoje a gente vai ver mais um caso de uma feminista que acha que o comunismo é maravilhoso, mas mora em um lugar capitalista. É sempre assim, né? É inacreditável. O comunista, ele deve pensar assim: passar fome, ser controlado pelo Estado, não ter bem próprio, tudo também ser do Estado, não deve ser muito bom. Mas eu vou defender assim mesmo. Que merda. E o mais inacreditável é que essa galera defende, mas não vive o que eles defendem. Essa moça aqui que vocês estão vendo, ela é feminista, ela também se identifica como comunista, e é claro, ironicamente, ela não vive em um país comunista. Ela vive aqui no Brasil, que apesar de todos os problemas que a gente tem ainda no nosso país hoje, como violência, falta de saneamento básico para várias e várias pessoas, impostos altos, falta de infraestrutura na saúde pública, mesmo com todos esses problemas que eu acabei de falar para vocês que o Brasil tem, ainda assim é melhor morar no Brasil do que num país comunista. É claro que a gente não sabe até quando o Brasil vai estar assim, né? Inclusive, várias pessoas já estão tendo o seu orçamento mensal comprometido por causa dessas taxas, por causa desses impostos. Então, assim, eu não sei, né? Eu não sei se vai demorar muito pro Brasil não estar um país muito bom, como Cuba, como Venezuela, como Coreia do Norte, entre vários outros países comunistas também. Até porque, quando a gente fala de economia e a gente vê as coisas que estão sendo implementadas pelo governo aqui no nosso país, a gente só vai ter noção realmente da realidade e ver os reflexos disso tudo que está acontecendo daqui uns 2, 3 anos. Mas é claro, do que a gente já está vendo que está acontecendo hoje, a gente já está vendo que o Brasil não está indo para um caminho bom, na verdade está indo para um caminho à beira do precipício. É só você ver, a gente fechou o semestre desse ano com um déficit de mais de 68 bilhões de reais. Eu não falei milhões não, eu falei bilhões de reais. Aí eu te pergunto, de onde que vai tirar dinheiro para poder tapar esse rombo? É claro, do nosso rabo. Ai, que delícia! Mas, mesmo com esse estrago todo que tem sido feito por essa galerinha que está administrando o país, essa galerinha de esquerda, que adora quebrar todos os países onde eles se concentram para poder administrar, mesmo com esse caos sendo esfregado na cara dessa galerinha de esquerda, tem gente que ainda defende essa merda. Que foi o caso dessa feminista aqui, que foi para um debate com o Lucas Pavanato. Inclusive, nesse debate, ela falou sobre um monte de coisa que ela não sabia, e o pior, ela admitiu que não sabia do que ela estava falando, mas é aquele negócio, né? A vontade de passar vergonha é tanta que continua falando merda. E é claro que a gente agradece por isso, né? Até por esse motivo que a gente vai ter esse vídeo maravilhoso aqui pra ver, e vai ver o Lucas Pavanato dando um cacete daqueles na feminista. E é claro que eu falei cacete aqui, pessoal, mas é uma metáfora, tá? Ele não deu realmente um cacete na feminista, foi um cacete de argumentos. Ufa. E eu tô explicando isso aqui pra vocês porque é aquele negócio, né? Vai que o Dória assiste esse vídeo, vê eu falando que o Lucas deu um cacete na feminista e fala, eu quero também. Então eu tô explicando aqui que foi um cacete de argumentos. Então, agora que tá tudo explicado, vamos ver o vídeo. Já confere se você tá inscrito no canal e já vai compartilhando esse vídeo, tá, galera? Olha só o tamanho da vergonha. Como eu falei aqui no início, eu não sou uma intelectual feminista, eu não sou uma intelectual marxista. O que eu sei é que o que eu vejo. O que eu sei é que nada sei. O que eu vejo é fome, o que eu vejo é gente na rua, o que eu vejo é miséria. E isso não é só no Brasil, e eu sei disso, que isso é em todo lugar. O que eu vejo é guerra. O que eu vejo é um mundo que tá indo pro bueiro, né? Que a gente tem as crises climáticas, a gente tem um monte de problemas que a nossa estrutura, a maneira que a gente se estruturou como sociedade, como humano, tá um lixo, uma merda, e que a gente precisa repensar. É nisso que eu me foco, assim. Sim. O que eu penso? A gente tem que repensar. A gente tem que reorganizar. Agora, se você me falar, mas a renda per capita, não sei o que, não sei o que, não sei, cara, não sei te falar. Bom. Você vê fome e miséria. Eu vejo fome e miséria nos países menos capitalistas. Corte rápido. E vejo menos fome e miséria nos países mais capitalistas. Mentira, a pobreza você tá é um falando estado dos natural do Estados homem. Unidos. Suíça, Mas Nova Zelândia, a Suíça Singapura. é um lugar que tem... Quer mais tem exemplos? Eu cito vários. A Corte rápido. Suíça, por exemplo, é um lugar que tem índice muito baixo de desigualdade social. Tem muito baixo o índice. Por quê? Então, assim, Por quê? Por quê? Porque é fácil de uma pessoa pobre ascender, porque tem mais capitalismo, mais liberdade econômica. Corte rápido. Não, claro que não, Menos Estado na vida Lucas. das pessoas. Sim. Não é sobre Sim, isso, Lucas. sim. É sobre política no pública. índice de liberdade. É engraçado ver comunista falar, porque realmente ele acredita. Ele acredita que o Estado
faz alguém prosperar financeiramente. Eu gostaria de escutar de um comunista ele falando de um empresário muito bem sucedido em Cuba. É lógico, um empresário que não tivesse ligação nenhuma com o governo. O mesmo na Venezuela, o mesmo na Coreia do Norte. Isso que eu tô falando aqui não significa que os países capitalistas não têm problemas. Eles têm problemas. Mas mesmo com os problemas nos países capitalistas, você é capaz de mudar sua própria realidade neles. Coisa que nos países comunistas não tem como. A Que econômica, a auxilia. Suíça está facilmente entre os 5, 6 países com maior liberdade econômica do mundo. Sabe onde está o Brasil? Sabe Onde está o Brasil? Atrás de países, por exemplo, das regiões mais pobres da África, etc. Corte rápido. Por que a Brasil- gente tem pouca liberdade econômica? O Brasil é um país Por que conta foi... das ideias como a sua. Ah, por causa das ideias como a minha. Sim. Por quê? Que defendem um Estado desenvolvimentista, um Estado inchado, um Estado que controla a vida das pessoas, um Estado que, pra se sustentar, Que a gente tem que nunca cobrar altos teve. impostos. E a gente tá como tá. A gente nunca teve. A gente nunca teve o ideal como eu penso nele. A gente nunca Nunca viveu. teve? Não. Você é comunista? Eu me Você é identifico comunista? como comunista. Que merda, né? A gente nunca, sempre falhou, A gente né? nunca Mas teve. um dia vai dar certo, a gente confia. Não, sempre falhou não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O comunismo. É sempre essa desculpinha. Não, o comunismo nunca foi implementado. Uma porrada de gente morreu, uma porrada de gente morrendo de fome, uma porrada de gente sendo manipulada. O comunismo nunca foi implementado. Nenhuma tentativa. Não, a tentativa sim. Ah, tá. E por que todas as vezes que tentou, falhou? Não tem alguma... Depende, Lucas. Não te dá pelo menos uma dúvida de que pode ser que as suas ideias Depende, sejam erradas? Lucas. Por exemplo, se você falar de Cuba, teve um embargo econômico. A culpa do comunismo dar errado nos países comunistas nunca é do próprio comunismo. A culpa, segundo os esquerdistas, sempre é de um embargo, sempre é de alguma coisa externa. E o mais engraçado, que não é engraçado, né, é que os esquerdistas, eles gostam de dar desculpa, né, que Cuba tá na merda por causa do embargo que os Estados Unidos aplicou em cima de Cuba. Só que eles não vão atrás da história, né, para poder saber o porquê que os Estados Unidos realmente aplicou esse embargo em Cuba. Só para vocês terem uma noção, em 1959, Fidel Castro tinha uma boa relação entre aspas, com os Estados Unidos. Inclusive, ele chegou a ir para os Estados Unidos, deu entrevista falando que não era comunista, que tinha desprezo pelo comunismo. E em 1960, Fidel Castro estava roubando as empresas de vários países que estavam dentro de Cuba, inclusive dos Estados Unidos, que ajudou bastante Cuba. E é claro, depois que os Estados Unidos foi roubado por Fidel Castro, o que os Estados Unidos fez? Ah, você não vai me pagar? Tem certeza que você não vai me pagar? Então tá bom, toma embargo. Só que na época, Cuba não quebrou, por quê? Porque Cuba, ela foi sustentada durante muito tempo pela União Soviética. Só que passaram os anos, Cuba não economizou, Cuba só gastava o dinheiro com bosta, como todo comunista, né? Não tem a responsabilidade em cima do dinheiro. E aí você adivinha o que aconteceu com Cuba quando a União Soviética caiu? Se fodeu. Resumindo, Cuba está na merda do jeito que está hoje porque roubou outros países, nunca teve responsabilidade com o dinheiro dos outros e porque comunista adora gastar mais do que ganha. E aí hoje tem um embargo realmente em cima de Cuba e tem vários outros países que não têm confiança suficiente para poder fazer negócio com Cuba. Porque para hoje alguém fazer negócio com Cuba teria que dar crédito para eles poderem pagar depois, porque eles não têm dinheiro. Você acha realmente que alguém confia em Cuba para poder dar crédito para comunista? Não. É claro que esses não são todos os motivos, mas são um dos principais. E eu tô trazendo aqui para vocês entenderem o porquê que Cuba tá nessa merda. E é claro, vários outros países comunistas também estão na merda que estão exatamente por causa desses motivos, porque não são pessoas confiáveis de se fazer negócio. Mas, como todo esquerdista, todo comunista que não se dá o trabalho de pesquisar a história, o que eles preferem falar? Ah, o país comunista está na merda por causa do embargo. Esse é a única justificativa, esse é o único argumento que esquerdista sabe usar. Por quê? Porque não sabe pesquisar. E eu acho o seguinte, se o comunismo ele fosse tão bom assim, como essa galera defende, eles não tinham nem que reclamar do embargo. Porque pensa comigo, se o comunismo é tão bom, como que o país está na merda porque não consegue fazer negócio com países capitalistas? Realmente. Então Ah, falhou. foi um embargo que Claro causou. que foi. Então se o sistema econômico de Cuba é melhor que o dos Estados Unidos, por que não foi Cuba que embargou os Estados Unidos? Mas foi os Estados Unidos que embargou Cuba. Corte rápido. A Cuba Cuba estava vivendo uma revolução e Cuba estava vivendo uma reorganização social. Cuba é uma ilha. Sempre tem uma desculpa, né? Cuba é minúsculo. Cuba não podia viver esse embargo. Agora A vamos Suíça é pensar minúsculo. Corte rápido. assim, por que Singapura houve... é minúsculo. E por que houve o embargo em Cuba? Por quê?
Pra combater uma ideologia nefasta. Corte rápido. Por quê? Pra combater Por uma que ao ideologia invés nefasta. dele... É incrível como que comunista não se dá o trabalho de pesquisar a história do que ele tá defendendo. Agora, pra você que não quer ficar que nem um esquerdista, colocando a culpa nos outros por estar sem dinheiro, por estar sem prosperidade financeira, tem um jeito muito simples de resolver tudo isso. Eu desenvolvi um método que você pode aplicar do conforto da sua casa e faturar de 2 a 4 mil dólares por mês sem precisar falar uma palavra em inglês. Esse método foi eu que desenvolvi, inclusive ele me fez sair de um quartinho 3x3 de dentro de uma favela e me fez alcançar coisas inacreditáveis, como hoje me fez morar de frente para a praia em um dos lugares mais conceituados do mundo, um lugar onde eu sempre sonhei morar. Ter o carro que eu sempre quis, o meu primeiro carro foi um Golzinho quadrado 96 e graças a esse método que eu desenvolvi, que você pode aplicar na sua casa também, hoje eu tenho o carro que eu sempre sonhei. Já consegui fazer viagens também que eu sempre sonhei em fazer. Hoje, graças a Deus, esse método me deu essa possibilidade, me deu a possibilidade também de dar um conforto melhor para minha família e eu só consegui isso tudo através desse método que você pode aplicar hoje do conforto da sua casa também, que inclusive tem centenas de pessoas aplicando o meu método e hoje conseguindo mudar de vida, faturando em média de 5 mil reais a 12 mil reais por mês. Só para vocês terem uma noção, galera, a Thalita, ela começou a aplicar meu método e em 8 dias, sabe quanto que ela fez? Ela fez 298 dólares. Isso convertido para real, você convertendo, converte aí na moeda, dá mais de 1.600 reais. Isso ela fez do conforto da casa dela, sem precisar acordar cedo, sem precisar pegar trânsito, sem precisar ter patrão. Isso ela fez em 8 dias. Você imagina quanto que ela vai fazer em 30 dias, em um mês. E o melhor desse método que eu desenvolvi é que eu desenvolvi ele exatamente para qualquer pessoa aplicar, independente da sua idade, independente da sua escolaridade. Tem o Anderson, que ele era pedreiro, tem 42 anos. Ele começou a aplicar meu método, hoje ele já mudou de casa, já mudou o carro dele. Ou seja, essa é a prova que qualquer pessoa consegue aplicar de qualquer idade. Se você tem essa vontade realmente de mudar a sua vida financeira, dar um conforto melhor para você, para sua família, faz o seguinte, clica agora no primeiro link da descrição, você vai para o meu WhatsApp, vai conversar diretamente comigo, eu vou trocar uma ideia com você, vou te explicar como que meu método funciona, como que você vai aplicar e melhor, eu vou te dar um treinamento gratuito, onde você já vai poder aplicar ele hoje aí da sua casa e já vai dar os primeiros passos rumo a seu sucesso financeiro. E melhor ainda, só de você clicar no primeiro link da descrição agora e você ir para o meu WhatsApp, você já concorre toda semana prêmios de 300 reais no Pix. Isso só por você clicar agora no primeiro link da descrição e já vir para o meu WhatsApp conversar comigo. Você já vai concorrer a esses prêmios de 300 reais no Pix toda semana. É a oportunidade batendo na sua porta. Eu não tô aqui para brincadeira, eu tô aqui para poder pegar na sua mão e te ajudar a mudar a sua vida financeira. Assim como eu mudei, assim como várias outras pessoas também estão mudando. Então não perde essa oportunidade. Clica agora no primeiro link da descrição, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Vem falar comigo, eu vou trocar uma ideia com você, vou te explicar como é que funciona e você pode ter certeza que se você me der essa oportunidade, você vai ter uma grande oportunidade, vai ter uma grande chance de mudar a sua vida financeira. Há muitos anos atrás, eu escutei uma frase de uma pessoa que nunca mais saiu da minha cabeça, que ele falou assim: Daniel, quem melhora de vida, quem prospera de vida, não é quem tem dom, quem tem grandes talentos. Não, é a pessoa que persevera mais, é a pessoa que corre mais atrás. Eu nunca imaginei que eu iria virar a prova disso, porque eu tinha uma condição muito simples, eu corri atrás e eu consegui mudar minha própria realidade. Eu tenho certeza que você consegue também. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Disso eles não falaram assim, cara, Cuba é uma ilha, vamos ver o que acontece, deixa rolar. O que você acha da Venezuela? Eu acho que a Venezuela, a gente olha a Venezuela de acordo com um viés, né? Eu tenho visto pessoas que têm ido pra Venezuela e mostrado uma outra experiência completamente diferente. A Venezuela é boa. Não, eu não tô É falando brincadeira, que a Venezuela velho. é boa. Só que assim, a gente precisa olhar pra isso não através de Venezuela o pessoal come cachorro. A gente fica olhando essas Sim. coisas. Não. Eu conheço venezuelanos. Talvez ela não se preocupe, porque ela não é um chihuahua, né? Vai ser cachorro na Venezuela, pra ver se é bom. Que vieram de lá e eles realmente disseram que ia acontecer isso. E eu conheço pessoas que foram pra lá e falaram que não acontece isso. Aham, É. sei. Conheço venezuelanos que falaram que não acontece. Agora, quais que são os venezuelanos que estão falando a verdade? Todas as agências internacionais apontam que a Venezuela não é uma democracia. Todas as agências internacionais apontam que a economia tá ruim. O Maduro precisa manipular eleições pra se manter no poder e a Venezuela é boa. Corte rápido. Eu não É falei isso. que a Venezuela é boa, brincadeira. querido. É, mas não é tão ruim A assim, Venezuela né? vive a crise dela. Eu não tô falando isso. O bebê tem viabilidade pra nascer. Ele pode nascer.
Por que matar e não tirar ele vivo? Vai fazer o que com esse bebê, Lucas? Ah. Um bebê fruto de um aborto. Tá, então tá vendo? De uma menina de 10 Tá vendo anos. como é egoísta? É um objetivo egoísta. Vai ser desconfortável pra minha vida, então eu mato. Não. Eu arranco a vida no Vai ser ser inocente, desconfortável no pra ser mais minha vida, frágil. não, vai ser É isso que você tá defendendo. vai ser Você tá desconfortável. dizendo, se o bebê pode nascer, pra minha conveniência, eu mato ele Não, mas antes eu de quero nascer. saber o que você vai fazer com esse bebê, porque essa menina não vai querer esse bebê. Hoje, essa galerinha de esquerda que adora defender o aborto, eles sempre tentam justificar a necessidade, né, a necessidade do aborto, falando que se uma mulher for estuprada, o que ela vai fazer? Como que ela vai fazer da vida dela? Aí que você vai ver que esse pessoal não sabe nada do que tá falando, né? Nas leis do nosso país, é autorizado uma mulher que sofre estupro, é autorizado que ela decida se ela vai ficar com esse bebê, se ela vai tirar esse bebê, se ela vai prolongar a gravidez até o fim e depois ela vai dar para uma adoção. O que ela vai fazer? Ela pode decidir. E aonde entra a briga dos esquerdistas nessa história? Porque agora estão querendo fazer uma lei que depois de 22 semanas de gestação, ou seja, 5 meses, não se poderia mais tirar esse bebê. E o porquê dessa lei? Porque muitas pessoas querem deixar lá pro 7º mês, lá pro 8º mês, para poder decidir se vai tirar o bebê, e você vai estar torturando, de fato você vai estar torturando um bebê porque você não quis decidir antes o que você iria fazer da sua vida. Se uma mulher sofre esse absurdo, né, chamado estupro, que realmente é um crime terrível, ela teria ainda 5 meses, ou seja, 5 meses para decidir se ela iria ficar com esse bebê, se ela iria tirar esse bebê, se ela iria mandar esse bebê para adoção. Vocês viram o que eu falei? 5 meses. Mas esse pessoal esquerdista não. Eles querem deixar até 9 meses, eles querem deixar até 8 meses, até o último dia. Se a pessoa um dia antes não quiser mais, mata o bebê. Um dia antes que eu falei, um dia antes de ter o bebê no caso. E o mais absurdo disso tudo que eu tô falando aqui pra vocês é que essa galerinha defende a pena de morte pro bebê, mas você pergunta pra eles se eles defendem a pena de morte para o estuprador, o cara que cometeu esse crime bárbaro. Pergunta pra eles se eles defendem castração química do cara que cometeu esse crime bárbaro. Sabe o que eles vão falar? É uma pessoa, não pode fazer isso. Tadinho, tem que tentar ressocializar, tem que prender essa pessoa, tem que dar um jeitinho nele. Mas o bebê não, o bebê você pode matar, né? A grande verdade é que essa galera, essas feministas, esse pessoalzinho que fica defendendo o aborto, eles não estão nem aí pra ninguém. Eles ficam usando isso de argumento pra eles continuarem mantendo a vida deles na libertinagem, na falta de responsabilidade, porque com esse argumento, se acontecer com eles pela falta de responsabilidade deles, de fazer sexo sem camisinha, de fazer sexo sem nenhum contraceptivo e vir a ficar grávida, essa galerinha vai ter o argumento do que? Eu posso abortar, eu posso tirar. Por quê? Porque vai ser um incômodo pra mim eu ter que criar essa criança. A grande verdade é essa. Elas usam esse tipo de argumento pra poder continuar vivendo na libertinagem e na falta de responsabilidade. Vocês já viram algum protesto de alguma feminista falando assim, pena de morte para estuprador, castração química para estuprador? Vocês não viram e nunca vão ver. Sabe por quê? Porque elas não estão nem aí. Elas só usam isso como argumento pra poder manter a libertinagem delas. O dia que você vê feminista pedindo pena de morte para estuprador, vai ser o dia que a gente vai ver vida inteligente em Saturno, ou a Thaís Carla fazendo regime. A questão não é o que eu vou fazer, a Você questão não é... vai obrigar uma mulher a ter um filho. Sim, Você vai Se ela obrigar. engravidou, ela é obrigada. Você vai Se ela obrigar uma engravidou, ela é mulher responsável. que foi estuprada a ter um Não, filho. aí você puxou exceção. Mas eu deixei não é claro que você exceção. não Sempre defende assim. sua exceção. Não você é defende em todos os exceção. casos. Não é exceção. A ideologia de vocês é cruel. A ideologia de vocês não considera apenas uma das vidas. Eu considero ambas. Eu acho que tanto a mulher que sofre uma violência quanto o bebê no ventre, eles são vidas, são seres humanos, devem ter respaldo. Agora você não. Você disse que o bebê que tá dentro do ventre, ele não é vida. Um dia antes de nascer. Por quê? Porque não é conveniente. E quem dá Porque a minha respaldo vida pra vai ser mulher? menos confortável se ele nascer, então eu mato. Quem dá respaldo pra mulher? Porque se essa mulher tá realizando um aborto, ela tem um motivo pra fazer isso. As mulheres, a maioria das famílias de mulheres estão passando por insegurança alimentar. Ah, belo argumento pra se matar um bebê. Olha só, ele vai nascer e passar fome, então vamos matar ele. Que merda, né? Quem dá respaldo pra essas mulheres? Não, mas eu não tô entendendo a sua questão. Em qual medida isso que você tá me falando justifica o aborto? Toda. Toda por quê? Porque as mulheres estão tendo Beleza, famílias então que as pessoas estão passam passando... fome, eu posso matar elas para elas não passarem fome? Ridículo, Não, ridículo. Tá entendendo? Lucas, a gente tá falando de fetos. Vamos sair então pegando moradores de rua e A matando eles? gente tá falando de Porque eles passam fetos. fome? E aí você tá Não. distorcendo o que eu tô falando. Um bebê um dia antes de nascer, ele é perfeitamente saudável pra nascer e... Um dia antes de nascer, mas a gente tá falando de A gente fetos. falou de um bebê viável aqui.
E você defendeu o aborto mesmo assim. A gente tá A falando gente falou de um bebê fetos. viável pra nascer A aqui. gente E tá você falando defendeu de matar ele mesmo fetos, assim. De uma Você defendeu potencialidade matar de um bebê viável. Não, a gente tá Você defendeu falando, matar um bebê viável. Eu estou falando de uma potencialidade de bebê. Eu estou falando de fetos. Por quê? Porque não nasceu. Existem fases. O fato feto, dele estar dentro ou não do ventre é o que feto determina não se ele é uma bebê. pessoa? O feto não é um bebê. Por quê? Porque você não quer. Corte rápido. Não, Não é porque a diferente. ciência não chama de bebê. Me mostra. Onde a ciência não chama? Se vocês conseguirem puxar aí, por favor, quando é que é considerado um bebê? Qual a diferença? Do bebê um dia antes de nascer? O nome? Vocês usam a palavra feto, que é um termo técnico e Incrível, biológico? cara. É um termo técnico. Pra Incrível, vocês velho. esvaziarem o peso moral que tem um Não, aborto. você O que peso usa- moral do aborto é um assassinato. É esse o peso moral. É tirar uma vida inocente. Você que usa o termo bebê para fazer um pânico moral nas É pessoas. porque é um bebê. Corte rápido. Não é Não um tem bebê. diferença. Um bebê, um dia antes de nascer e um dia depois, não existe diferença. E um dia antes você chama de feto e um dia depois você chama de bebê. Corte rápido. E um dia antes você defende matar, um dia depois você não defende. Corte rápido. Ele nasceu, Tá vendo? Lucas. Você não consegue... É sério mesmo. E você eu não consegue defendo isso entender para como um isso é dia imoral? antes. Eu não defendo isso para um dia antes. Você tá colocando as coisas de uma forma que eu não estou defendendo. Vamos- Você defendeu? esclarecer, calma Você aí, defendeu que o bebê viável aqui fosse morto. Tá Vamos gravado. esclarecer. Não. Peraí. A comunidade científica, até hoje, não conseguiu entrar num consenso e definir quando que um bebê tem consciência, quando que ele sente as coisas ou quando não sente. Até hoje não conseguiram entrar num consenso com isso. E eu vou falar pra vocês, nunca vão conseguir. Pra mim, tá? É no momento da fecundação. No momento da fecundação, ali já existe uma pessoa, já existe um bebê, já existe uma pessoa que a única diferença entre mim e ela é o tempo de desenvolvimento. Agora qual o tempo que você acredita que até tal data não é uma vida? Eu acredito que a gente pode considerar uma vida de direitos a partir do nascimento. Eu acredito Meu isso. Deus do céu. A partir do nascimento é uma vida Mas de aí direitos. ele vai falar exatamente se a pessoa um dia antes quiser abortar igual no Mas não acontece, gente. Ah, Isso não, não, não cadê? acontece. Cadê onde? Onde Não, que o ponto não é o que acontece. É o ponto Não, é que você mostra pra mim, defende. vocês estão Você não falando- conhece? Ué, Não conhece essa Conhece o quê? estado Mas na não, Nova York? você vai por exemplo? esperar o quê? Você vai Não, esperar mas o quê? uma Calma. coisa- Você vai esperar... Não, eu não... uma eu coisa fico é- nervoso. Lucas, Mas calma. você é vai muito esperar o quê? histérico, cara. Você- Não, eu tô nervoso mesmo, porque você defende assassinar crianças, é Não, isso? eu não defendo isso. Não, Você calma aí. adora falar isso. Você é Eu muito tô querendo lacrador. entender aqui a situação. Você é muito lacrador. O argumento seu é até antes do nascimento. Eu não defendo que a pessoa vá lá no último dia realizar um aborto, gente. Ninguém defende Qual o isso. prazo? Ela mesma acabou de falar que uma pessoa, pra ela, só tem direitos depois do nascimento. Aí, agora ela fala isso. Olha aqui, ela acabou de falar isso. Eu acredito que a gente pode considerar uma vida de direitos a partir do nascimento. Ou seja, se pra ela uma pessoa só tem direito após sair da barriga, adivinha só, um dia antes de nascer, o bebê está dentro da barriga. Então, se a mãe quiser tirar a vida dele, pode. Aí, quando você contra-argumenta, ela fala, eu não falei isso, gente. Ninguém defende isso. A gente poderia estipular prazos. Por exemplo, para mulheres que não são casos de estupro, bebê anencefalo, tal, a gente poderia estipular prazos. Qual prazo? Eu acho justo, sei lá, 4 semanas, 5 Deu na semanas. telha, né? Tipo 5. Não sei. Até 25 semanas, a gente sabe que o bebê ainda não tem terminações nervosas para sentir dor. A Quem falou isso? Quem falou? Qual estudo científico fala isso? partir da quinta semana, ele já tem tubo neural, já tem possibilidade Então, de... beleza, vamos lá, até 5 semanas? Eu não sei, isso é uma coisa que tem que ser discutida. Eu acho justo que isso seja discutido. Agora, o que a gente fala a partir das 22 semanas, eu não estou defendendo que todas as mulheres vão realizar um aborto a partir de 22 semanas. Eu estou falando sobre esses casos específicos que estão perdendo o direito, que é um direito já estabelecido, e elas estão Não perdendo é um direito. esse direito. Peraí, é um deixa eu ver se eu direito. entendi. Matar não é um direito. A posição É um dela direito. é Matar não é um basicamente direito. o seguinte. A posição dela é que, por exemplo, a lei hoje permite que você aborte em caso de risco de vida e estupro, certo? A lei permite isso hoje. Isso, e bebê anencefalo. Bebê anencefalo e tudo mais. Você acredita que se o esquema é deixar como tá? Eu acredito que a gente precisa deixar como está nesses casos. A lei deve permitir que as pessoas continuem fazendo esses abortos, porque não tem a menor Entendi. condição. E se a gente for falar sobre o aborto de todas as mulheres, esse é um tema que tem que ser muito discutido. Isso não é um tema para a gente ficar jogando ideias no vento. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer um estudo. Mas você defende a partir de alguma data específica, como você falou, 22 semanas? Eu uma acredito, coisa do não, tipo. até, por exemplo, até 22 semanas, ou sei lá, o Lucas falou, até 5 semanas a mulher, o bebê já tem, sei lá o que você falou aí. Então tá. O ponto que você coloca, então, de critério é se o bebê está vivo ou não. Se o bebê sente, se ele tem consciência, se ele tem dor, se ele. Entendeu? No caso geral. No caso geral, Tá. eu acho que a gente pode pensar nisso. Eu acho justo pensar nisso. Só não é justo pro bebê, né? É incrível o argumento dela. Não, agora eu entendi o seu ponto. Entendeu? Então, Lucas, vai, comenta essa questão específica. Tipo, você defende que a vida começa na concepção. Sim.
Mas isso é uma coisa que ele defende... Não, isso não é o que eu defendo, isso é biologia. Não, O que não a gente- É que assim, é difícil trabalhar com uma pessoa que não entende os termos básicos. A questão é a seguinte, a biologia define vida desde a concepção. O que é discutido com o de aborto não é quando começa a vida, porque a vida já tá lá, pô. Você tem uma célula viva, se achar uma célula de um ser vivo em Marte, você vai dizer, é uma vida. Então por quê? Porque é uma vida. O ponto é, a partir de que momento essa vida em desenvolvimento se torna uma pessoa de direito. Entendeu? Esse é o ponto. Mas é isso. Esse é o ponto. Então a gente, primeiro, não tá discutindo se é uma vida ou não. Eu defendo que é uma vida desde a concepção, porque é biologia, é fato. Não, mas isso é E eu uma- defendo não. que é uma pessoa de direitos desde a concepção. Eu não acho que uma pessoa, por ainda não ter consciência, por ocupar um patamar de desenvolvimento anterior, ela é menos humana do que Mas uma é um pessoa que é mais achismo desenvolvida. seu. É só um achismo. Não, não é um achismo, é um fato. Não, fato Então por você quê? acha que um bebê que é menos desenvolvido, ele tem menos valor que um adulto. Essa é a lógica. Quando você pega a sua lógica e aplica para todos os casos, e amplifica a lógica e tira ali do fato específico, você consegue ver que ela é contraditória. Não, ela não é contraditória. Ela é contraditória. Se eu aplicar a sua lógica, ela é contraditória. A gente pode Isso se a gente estabelecer... desconsiderar que você defendeu matar um bebê viável. Eu acho que o direito do feto, ele não pode sobrepor o direito da mãe. Eu acho isso. Por Eu quê? acho- porque a mãe já Porque ele é um- menos desenvolvido. Ou seja, você está defendendo que o ser humano menos Pô, desenvolvido eu tem já menos valor. falei, a gente vai ficar numa repetição, né? Não, Podemos beleza. chato mudar de, isso. de Eu assunto não do... ia porque- esperar que uma comunista que É- defende uma é ideologia porque que a gente matou tá milhões de pessoas ao falando- redor eu do já mundo, falei. não defenderia matar um bebê no ventre. Corte rápido. O mais bizarro desse vídeo aqui, pessoal, é que ela mesma se refuta nesse vídeo. Talvez vocês não tenham percebido, talvez tenha passado batido, mas eu separei aqui um momento aonde ela mesma fala que é a favor do aborto até o momento que o bebê possa sentir alguma coisa ou possa ter consciência. Olha só ela falando e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Então tá. O ponto que você coloca, então, de critério é se o bebê está vivo ou não. Se o bebê sente, se ele tem consciência, se ele tem dor, se ele... Entendeu? No caso geral. Como até hoje a comunidade científica não chegou num consenso, qual é o momento exato que o bebê passa a sentir dor, passa a ter consciência, pelo próprio argumento dela, ela teria que ser contra o aborto. E o mais absurdo disso tudo, dessa galera que defende feminismo, comunismo, aborto, que eles defendem isso tudo com aquele argumentozinho pró-liberdade, pró-direito individual, o mais absurdo disso tudo é que essa galerinha que defende isso tudo, eles são um tremendo de hipócritas. Porque exatamente isso tudo que eles defendem são exatamente o contrário desse discurso de pró-liberdade, pró-direitos individuais. É só você ver. O comunismo matou milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro e nunca existiu liberdade e direito individual. O aborto mata um ser humano indefeso na barriga da própria mãe, também não existe liberdade nem direito individual. O feminismo, ele acaba com um dos pré-requisitos mais importantes para a mulher ser mulher, que é o quê? A feminilidade da mulher. Ou seja, esse pessoal falando que o aborto, o feminismo, o comunismo defende liberdade, direito individual, é tipo o Felipe Neto falando que é heterossexual. Falar, até pode falar, mas ninguém acredita. E é aquele negócio, né? O comunismo, ele deu tão certo, que quem pode, quem tem a oportunidade, foge de Cuba. Quem pode, quem tem a oportunidade, foge da Coreia do Norte. Quem pode, quem tem a oportunidade, foge da Venezuela. Quando a União Soviética caiu, quando o Muro de Berlim caiu, as pessoas que estavam do lado do comunismo correram para o lado do capitalismo. Bem estranho esse comunismo que dá certo, né? Comenta aqui embaixo o que você achou de uma pessoa em pleno 2024 ainda defender que uma mãe, que uma pessoa possa tirar a vida do seu próprio filho. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Olha, antigamente eu já achava terrível. Hoje, que minha filha tem 3 meses, vai fazer 3 meses agora, eu acho mais terrível ainda uma pessoa defender que alguém possa tirar a vida do seu próprio filho. Eu não consigo nem imaginar. Eu até me arrepio quando eu vejo um negócio como esse, quando eu reajo a um vídeo como esse, eu até me arrepio. Eu olho pra carinha da minha filha e falo, meu Deus do céu. Assim, eu me sinto até mal, sabe, de ver pessoas defendendo isso. Eu lembro até hoje, quando eu escutei o coraçãozinho da minha filha batendo, agora eu não lembro exatamente qual foi o período, mas foi com poucas semanas. Cara, eu chorei, me emocionei, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia pra onde correr, eu não sabia o que eu queria fazer, se eu queria pular de felicidade, se eu queria abraçar minha esposa, se eu queria abraçar o médico. E tem gente que quer tirar a vida do seu próprio filho. É absurdo, é triste, mas é a realidade que a gente está vivendo. Por isso eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo, passe informação para as pessoas, para que a gente possa destruir esse pensamento que algumas pessoas estão defendendo, de tirar a vida dos seus próprios filhos, e também vários outros absurdos, como defender comunismo, socialismo, entre várias outras coisas, feminismo, que você vê como que destrói as pessoas. Então repasse esse vídeo, manda nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas se orientem disso e saiba mais.
tenham mais informação, tá bom? Compartilha esse vídeo, confere se você está inscrito no canal, me segue no meu Instagram, Daniel Varenga Produtor. E para você que quer realmente mudar a sua realidade financeira de verdade, através de um método que já está validado no mercado, clica no primeiro link da descrição agora, você vai falar comigo agora, eu vou começar a atender todo mundo agora, até pegar meu celular aqui, desligando a câmera já vou começar a atender todo mundo, vou te explicar como que meu método funciona, como que ele vai te ajudar, vou te dar um treinamento gratuito e o melhor, só de você clicar no primeiro link da descrição e ir para o meu WhatsApp, você já concorre toda semana a prêmios de R$300 no Pix. Então não perde essa oportunidade que está batendo na sua porta. Você pode ter certeza que eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar, assim como eu ajudei várias outras pessoas e já estão mudando de vida. É a hora de você mudar de vida também. Não fique escutando as pessoas que são negativas, que estão do seu lado, falando um monte de besteira, falando que você não vai conseguir, que você não vai prosperar. Você vai prosperar. Já aconteceu isso comigo, de pessoas estarem falando no meu ouvido. Quando eu parei de ouvir essas pessoas e eu foquei no meu objetivo, eu mudei de vida. E você pode também. Clica agora no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Show animal!